Vim aqui trazer mais uma palavra para vocês a respeito de obediência às leis. Se nós devemos obedecer às leis brasileiras ou às leis de qualquer outro país. Eu digo para vocês a princípio que, em regra, nós devemos obedecer às leis que os homens criam, tanto as leis brasileiras quanto as leis de outros países. Em qualquer lugar que você estiver, você deve obedecer à lei. Todas as leis. Só que tem exceções. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, em regra, nós devemos obedecer às leis brasileiras. Porém, quando essas leis passam a se tornar leis injustas, leis que passam por cima do direito de nós buscarmos a Deus, de nós dizermos para os outros o que é pecado, o que não é, aí nós não devemos obedecer essas leis. A gente pode observar que Daniel, que era um grande homem de Deus, ele orava 3 vezes por dia. E um dia saiu um decreto do rei para proibir ele de orar, proibir ele de fazer as orações dele. O que Daniel fez? Daniel desobedeceu às leis dos homens para obedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus está acima das leis dos homens. Então ele desobedeceu uma lei humana para cumprir a lei de Deus. E essa é a exceção. Quando a lei dos homens passa por cima da lei de Deus, nós não temos que obedecer à lei dos homens. Aí sim você vai desobedecer à lei dos homens para obedecer à lei principal do seu Criador, do Criador de todas as coisas, que é a lei de Deus. Às vezes acontece coisas aí no Brasil, tem especulações aí que estão querendo limitar a liberdade do cristão de falar, de pregar. Às vezes tem gente especulando aí criar leis para proibir os cristãos de falar o que é pecado, o que não é. Como, por exemplo, a Bíblia diz que é contra o LGBT, o movimento LGBT, contra o homossexualismo, contra o lesbianismo. A Bíblia, Deus está dizendo isso. E às vezes eles estão querendo proibir a gente de falar contra essas coisas. Mas isso é o próprio Deus que nos determinou falar, é Deus que está dizendo, não somos nós. É o Criador de tudo que estabeleceu isso nas leis dele. E nós não podemos nos calar diante dessas coisas que acontecem. Nós temos que amar, porque a Bíblia diz aqui, ó, em Ezequiel capítulo 33:11: digo-lhes que juro pela minha vida que eu, Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Deus, ele não se alegra com a morte de uma pessoa que morre no pecado, sem arrependimento. Porque essa pessoa, ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. E Deus não se alegra com isso. É por isso que nós devemos respeitar todas as pessoas que vivem uma vida de pecado. Os LGBTs, nós devemos respeitar eles, devemos ajudar em que eles precisarem. Mas nós não podemos concordar com o que eles fazem, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada do que eles fazem. Mas só que o que acontece é o seguinte: Deus não tem prazer que eles vivam dessa maneira. Deus quer que eles se arrependam, se convertam e vivam uma vida boa. E viva, porque às vezes essas pessoas não conseguem viver o que Deus planejou para elas. Isso é só um exemplo que eu citei, mas tem várias outras coisas que em outros países é até proibido. Tem países, por exemplo, como a Coreia do Norte, que ela não aceita abrir uma igreja evangélica e você pregar sobre Jesus Cristo. E quando acontece esse tipo de coisa, é o que eu digo, aí sim nós temos que desobedecer essas leis para fazer o que Deus está nos mandando fazer. Nós temos que passar por cima dessas leis humanas. Então, é o conselho que eu te dou. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. A lei de Deus é superior à Constituição brasileira, é superior a todas as leis brasileiras. Amém? Deus abençoe a sua vida.